Boa noite. Tudo bom, Giovanni? Fizesse desculpe, a entrega da avaliação 3, Giovanni? Como é que foi a nota? Ah, então tá tranquilo. Não, eu pensei hoje na aula fazer aqui o desenvolvimento do gabarito, porque teve alguns alunos que não conseguiram fazer, né? Então é uma forma de eu deixar ali registrado o desenvolvimento e se os alunos entrarem aqui ainda poderão acompanhar o desenvolvimento. Tá? Então eu vou iniciar o desenvolvimento ali da resolução das questões, né? Eu acho que vai ser de grande valia, principalmente para aqueles que não conseguiram resolver. Né? Para quem conseguiu resolver, enfim, né, se tu quiseres acompanhar, não tem nenhum problema. Fique à vontade aí, se quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, tá? Então, beleza. Vou iniciar aqui, então. Ah, tá entrando o Alexandre ali. Boa noite, Alexandre. Boa noite, professor. Tudo bem? Ótimo. Então, Alexandre, eu estava conversando aqui com o Giovanni, antes de tu ingressar, que eu vou desenvolver aqui o gabarito da última atividade de avaliação, né, porque teve gente que não conseguiu entregar. Aí eu vou explicando ali o desenvolvimento, se tiverem alguma pergunta, podem, se quiserem, interromper, não tem nenhum problema, tá bom? Tá bom. Tá. Bom, pessoal, então, neste caso aqui nós temos, na primeira questão, uma função, que é a função x ao cubo, em que eu peço para utilizar a definição e, a partir da definição, então, deduzir, né, que a derivada desta função é 3 vezes x ao quadrado. Então, o que nós temos? Né? A função calculada no ponto x é x ao cubo. Né? Então, na hora que eu vou calcular essa função no ponto x mais h, eu tenho que fazer x mais h elevado ao cubo menos a função calculada no ponto x, que é x ao cubo. Isso aqui é simplesmente, né, a aplicação da definição da derivada, que é expressa, né, pela notação f' de x, que é o limite da razão f de x mais h menos fx sobre h, quando h tende a zero. Né? Então, substituindo a definição da função, terei esse quociente aqui, né, destacado em tela, para eu calcular o limite. Mais uma vez, né, a gente chama atenção que não é possível a gente fazer esse cálculo diretamente pela substituição do h pelo valor igual a zero, porque se eu fizer isso, vai dar zero dividido por zero, e isso, no cálculo de um limite, é chamado de uma indeterminação. Né? A expressão indeterminação é usada em cálculo de limites quando a gente tem uma divisão de dois fatores que tendem a zero simultaneamente, quando a gente tem uma potência, uma função f elevado na função g, e tanto a base quanto o expoente tendem a zero simultaneamente, então, num limite em que dá zero elevado a zero é uma indeterminação, tem infinito vezes zero, que também é um tipo de indeterminação. Né? Vários são os tipos de indeterminação que ocorrem no cálculo de limites quando a gente não consegue resolver pelas regras da aritmética, né, que a gente conhece, da divisão, multiplicação, etc., de números reais, né, porque a aritmética ela depende, né, de serem números reais e não expressões que tendem a zero, como no caso aqui. Então, neste exemplo, nós temos que fazer aqui um cálculo
que equivale a desenvolver, né, o binômio x mais h elevado ao cubo. Então, a gente vai ter x elevado ao cubo mais 3 vezes o x ao quadrado vezes h mais 3 vezes x vezes h elevado ao quadrado, mais o h elevado ao cubo. Então, essas 4 primeiras parcelas que aparecem aqui são o resultado do binômio de Newton, né, quando a gente desenvolve o x mais h elevado ao cubo, né, essas 4 parcelas. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Nós temos que este fator menos x ao cubo é o simétrico desse, né? Então esses dois fatores, vou destacar em negrito aqui, eles vão se cancelar, e isso é importante a gente perceber, né, que em muitos processos de cálculo da derivada, a aplicação de certas propriedades conduz a algumas simplificações. Nesse caso, é o desenvolvimento do binômio de Newton, né? Então, eliminando estes dois fatores, aqui então esse termo desaparece e esse termo desaparece. Que a gente observa então que todos os fatores que, digamos assim, sobraram, né, aqui nesta expressão destacada em tela, contém pelo menos um fator igual a h. Então a gente pode, como a gente costuma dizer, fatorar, né, este elemento, que é o h. Então aqui a gente tem 3x ao quadrado mais 3x vezes h mais h elevado ao quadrado, né? E aqui fechou o parênteses, tá? Então, quando a gente tem um cálculo desse tipo, né, a gente tem conversado bastante sobre isso, insisto, né, o h está tendendo a zero. Portanto, quando ele está se aproximando de zero, ele assume valores diferentes de zero. Então, eu posso tranquilamente dividir, né, este fator h que aparece aqui no numerador por este fator h que aparece no denominador, porque eles são números reais diferentes de zero. Restando, então, né, no cálculo desse limite, o fator que vai sobrar aqui, digamos assim, é esse fator aqui que está dentro do parênteses. Deixa eu ver se eu consigo capturar ele aqui. Se eu consigo. Ó. Então, sobrou o limite quando h tende a zero de 3 vezes x ao quadrado, mais 3 vezes x vezes h, mais h ao quadrado. Neste limite aqui, o x ele permanece constante em relação à variável h. O valor do h não interfere no cálculo da variável x. Então, em relação à variável h, o x é uma constante. Então, este fator, vejam que ele tem o 3x vezes h, vai tender a zero, o h ao quadrado vai tender a zero, vai sobrar, então, simplesmente o 3 multiplicado por x ao quadrado, que é exatamente o resultado, né, que a gente gostaria de chegar. Então, a conclusão é que a derivada realmente é 3x ao quadrado. Então, aqui é importante, né, que a gente observar que a gente não usou regras já conhecidas, né? A gente fez simplesmente a dedução pela definição. A gente chegou à conclusão de que a derivada dessa função é 3x ao quadrado pela definição. Então, isso é importante. A gente realmente mostrar que foi feito o uso da definição da derivada de uma função no ponto, né? Muito bem. Então, a partir de agora, né, se a gente precisar dessa fórmula, a gente tem aqui demonstrado que, né,
a derivada dessa função é 3 vezes x ao quadrado. Então, antes de eu seguir aqui, eu não sei se vocês têm alguma pergunta aqui, só algum detalhe aqui desse cálculo. Não, por enquanto não. Giovanni, alguma pergunta? Não sei se o Giovanni está aí ainda. Tá. Então, aqui nessa questão, que é a questão 2, né? Então, eu pensei nessa questão para a gente trabalhar aquela ideia, né, de que uma função que troca de lei, e isso acontece, né, com certas funções, ela pode ter, eventualmente, nos pontos de troca de lei, uma solução que apresenta a propriedade da continuidade, que é o caso aqui, mas ela acaba sendo não derivável, né? Porque aqui vai acontecer que a derivada, quando for calculada no ponto zero, vamos imaginar aqui, né? Aqui tem que usar aquele símbolo. Usar o símbolo mais aqui para indicar, então, a derivada à direita do zero, né? A gente vai calcular o limite quando o acréscimo, que a gente chama geralmente de h, né? Ele tende a zero pela direita, daquele quociente, né, calculado no ponto zero. Então, a gente vai ter f de 0 mais h menos f de 0, né, tudo isso aqui dividido por h. Então, essa é a derivada, digamos, à direita, né, do ponto zero. E depois a gente calcula a derivada à esquerda, né? Se essas derivadas laterais forem diferentes, então a gente terá provado que realmente a função não tem derivada. Bom, quando a gente calcula, né, a função no ponto h, que é o que a gente está fazendo aqui, né, f de h menos f de zero. Bom, a f de zero é obtida pelo valor da função calculada no ponto zero, de acordo com a lei aqui, que vale essa lei aqui de baixo, que é f de zero é 4 vezes zero, que é zero. Quando o h é positivo, né, eu tenho que usar essa regra aqui, vai ficar 4 vezes h. Então aqui eu terei 4 vezes h menos 0 dividido por h. Ou seja, eu tenho o limite desta divisão, né, que eu vou fazer aqui mais uma vez uma etapa aqui. Vou subtrair, eliminar esse zero aqui, né? Ora, o que vai acontecer é que, fazendo a simplificação dessa expressão, eu terei o limite igual a 4. Então, a derivada desta função à direita do ponto zero é igual a 4. Né? E quanto à derivada à esquerda, que a gente pode representar, então, trocando aqui, né, o sinal de mais por menos, agora a gente tem que imaginar, né, os valores de h se aproximando do ponto zero pelo lado esquerdo do zero. Né? Então, o que vai acontecer é que vai se modificar o desenvolvimento desse cálculo, porque quando h tende a zero pela esquerda, né, ele assume valores negativos. Então, vamos fazer passo a passo aqui. Eu terei 0 mais h, aqui dentro do parênteses resulta h. Né? Então, o que eu tenho que calcular é este limite aqui. Ora, então vai acontecer o seguinte. Se eu consigo capturar até aqui quando eu substituir, né, os valores, aqui a função calculada no ponto h, que é a primeira parcela que aparece aqui,
tem que imaginar que o h é negativo, porque o h se aproxima do zero pelo lado esquerdo do ponto zero. Se o h é negativo, vale essa regra aqui. Então, a função é menos 2 vezes h. Né? E a gente já sabe que a função calculada no ponto zero vale zero. Né? Então, isso aqui vai dar o limite quando o h tende a zero pela esquerda de menos 2h. Né? Dividir por h. Vamos fazer aqui passo a passo. Então, simplificando, lembrando de novo, né, que o h tende a zero pela esquerda, então ele assume valores negativos, mas diferentes de zero, portanto. Né? Então eu posso simplificar. O 2h dividido por h dá 2, então vai ficar o limite quando h tende a zero de menos 2, né, após a simplificação. Então aqui eu terei, fazendo essa simplificação, o valor constante igual a menos 2 e aí o valor limite de uma constante é a própria constante. Né? Então eu tenho que a derivada à direita do zero vale 4, né? E a derivada à esquerda do zero vale menos 2. Portanto, como as derivadas laterais são diferentes, né, não existe f' de zero. Bom, além disso, né, como foi solicitado ali, né, a gente tem que observar que para valores de x maior do que zero, evidentemente a função terá a derivada igual a 4. Né? Então teremos a derivada calculada num ponto x qualquer, diferente de zero, né? Mas maior que zero, né? A derivada vai ser 4, né? Porque observa aqui, ó, quando o x é maior que zero, a função é 4x. A derivada de 4x a gente já sabe, a gente já fez esse cálculo que é 4, né? E se o x for negativo, né? E se o x for negativo, vamos capturar aqui e alterar. Se o x for negativo, teremos a derivada igual a menos 2. Então a gente tem que essa função é derivável em todos os pontos, exceto no ponto zero. Né? E é uma função, inclusive, contínua, né? Porque ela vai ser o gráfico vai ser uma semirreta, né? Decrescente no semi-eixo negativo, vai chegar na origem ali, e quando o x passa dos positivos ali, então ela vai passar pela origem, e como ela vai mudar a declividade, vai passar para 4x, então passa a ser uma semirreta decrescente a partir do x igual a zero, crescente, né, a partir do x igual a zero. Tá? Então, dá para ver que realmente no ponto x igual a zero, esta função não possui a derivada. Então, um exemplo, melhor dizendo, as afirmativas na questão 3, que a gente deve classificar, né, como verdadeira ou falsa e justificar, né, por que a gente entende, por que a gente interpreta que cada uma delas é verdadeira ou falsa. Né? Então, a primeira afirmativa diz que toda função contínua é derivável, né? Essa afirmação é falsa. O exemplo é a função módulo. A função módulo, nós sabemos que ela é uma função contínua. É contínua, né? Porém, não é derivável em x igual a zero. A gente já sabe que essa função tem essa propriedade, é um dos exemplos que nós vimos aí, que
Porque tem um teorema, né, que garante que toda função derivável é contínua, né? Isso é uma verdade. Agora, a recíproca desse teorema não é verdadeira, e uma das funções que ilustra essa propriedade é a função módulo, né? Ela é contínua, porém derivável em todos os pontos diferentes de zero. No ponto x igual a zero, ela não possui, porque exatamente por uma situação semelhante ali do exercício anterior, né? Ela vai ter uma mudança brusca de declividade, né? Acho que a gente até consegue fazer aqui o gráfico no site da Wolfram, vamos dar uma olhada aqui. Esse site é muito bom, né, pessoal? Porque é um site que faz cálculos matemáticos e é aberto, né? Então a gente pode, para fazer gráfico, a gente usa o comando plot, né? Abre parênteses, no caso aqui eu vou usar ABS de x, aí fecho parênteses, from, digamos, né, menos 3 até 3, digamos, né? Então vocês vejam que realmente, né, nesse ponto aqui, ó, que é o ponto x igual a zero, ela vem aqui com a declividade igual a menos 1 e muda bruscamente, né? Então, apesar de ser uma função contínua, ela não é derivável, né, naquele ponto que é o ponto x igual a zero, portanto, contradiz a afirmação, né? Porque está dito ali que na afirmação que toda função contínua é derivável. Se essa afirmação fosse verdadeira, né, essa função módulo, que é uma função contínua, deveria ser derivável também no ponto x igual a zero, né? Mas isso não é verdade, então a afirmação é falsa. E por último aqui, é uma aplicação do teorema do valor médio, né? Nós temos que esta função, né, ela tem uma derivada conhecida que é 4x, né? Então, como a derivada é 4x, isso quer dizer que, pelo teorema do valor médio, né, vai existir um ponto que vai satisfazer a seguinte condição, né? Vou copiar aqui de novo, né? Vai ficar então f de 5. Quanto é que é f de 5? A gente pode calcular aqui, né? É só substituir aqui o x por 5. A gente vai ter 2 vezes 5 ao quadrado. Cinco ao quadrado é 25, vezes 2 dá 50, mais dá 52, né? Se a gente calcular f de 1, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, que é 4, né? 2 vezes 1 é 2, mais 2 dá 4, exatamente. Então, substituindo os valores aqui, ó, 52 aqui no lugar da f de 5, no lugar da f de 1 é 4, né? E aqui, no lugar da derivada calculada no ponto C, vai ficar 4 vezes C, né? Isso aqui vai dar, então, 48 dividido por 4, que vai ser igual a 12, né? Então, o C vai ser, dividido por 4, vai ser 12 dividido por 4, ou seja, igual a 3. Né? E o 3 realmente, né, é um ponto do interior do intervalo, né? Conforme havia sido dito ali, né, no enunciado. Então, esse é o que é um caso particular, né, de teorema do valor médio, certo? Porque a gente tem aqui, ó, se a gente olhar o gráfico da função 2x ao quadrado mais 2 nesse intervalo, ó, 2x ao quadrado mais 2, né? No intervalo de 1 até 5,
vai dar um trechinho, né, de uma parábola, certo? Que é esse trechinho aqui, certo? Então, o que a gente observa, né? Que no ponto... deixa eu copiar aqui. Aqui não aparece muito bem a curvatura, né, da parábola, mas de todo modo, né, ó, se a gente imaginar aqui, ó, um segmento de reta que une esses dois pontos aqui, vamos ver se eu consigo. Então, esse segmento de reta aí, ele é a reta secante, né, a curva que passa pelo ponto 1, 2 e 5, 52, né? E essa reta secante, ela tem uma declividade que é igual a f de 5 menos f de 1 sobre 5 menos 1, que é igual a 12. Tá? Essa é a declividade dessa reta. O que esse resultado diz é que no ponto 3, aqui, ó, a gente vai ter uma reta que vai ter a mesma declividade, isto é, vai ter uma reta aqui paralela. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Essa reta, né, vocês estão vendo aqui, vou botar aqui uma outra cor aqui. Vou botar uma linha pontilhada aqui. Certo? Então, essa reta, que é a linha pontilhada, é a reta que tem a mesma declividade da reta secante, ou seja, é igual a 12. E essa reta vai ser tangente à curva exatamente no ponto em que o x é igual a 3. Né? Então, esse é o que diz este resultado. Né? Quando a gente diz que a derivada, né, neste exemplo, calculada no ponto C, que no caso é o C igual a 3, né? Certo? F de 5 menos F de 1 sobre 5 menos 1, a gente está dizendo que essa reta tangente é paralela à secante à curva naquele ponto. Certo? Muito bem. Então, o que eu pensei, né, para dar continuidade aqui? Eu iniciei uma discussão, eu resolvi alguns exercícios daquele texto sobre aplicações das derivadas, né, na aula anterior, né? Então eu vou retomar aqueles exercícios e vou explorar um pouquinho, né, aquele desenvolvimento infinitesimal de Taylor no caso do seno, no caso do logaritmo, né, para a gente fazer uma análise então daqueles resultados, imaginando, né, outros desenvolvimentos, isto é, imaginando expansões com um número maior de termos, né, para a gente observar que quando a gente faz um desenvolvimento de Taylor, né, o resultado nos diz é que uma função, por exemplo, seno, logaritmo e outras funções, né, matemáticas, podem ser expressas na vizinhança de um ponto por um polinômio. Né? Isso é um resultado muito importante porque, diferentemente das funções polinomiais, né, quando a gente, como no exemplo que a gente fez ali, 2x² mais 2, quando eu vou calcular essa função num ponto, as operações que devem ser realizadas são operações aritméticas, multiplicação, adição, né, às vezes tem uma divisão, às vezes tem uma subtração, mas são as 4 operações, quando a gente avalia um polinômio num ponto. Por outro lado, quando eu faço um cálculo de uma função como seno, cosseno, tangente, logaritmo, né, aí a maior parte dos exemplos a gente precisa recorrer a uma calculadora, né, para a gente obter os resultados, tá certo? A gente não tem operações matemáticas consideradas como operações aritméticas, né? O cálculo do seno não é uma operação aritmética, a função seno, a função cosseno, o logaritmo, a exponencial são consideradas funções transcendentes. Né? Isso quer dizer que toda vez que a gente calcula essa função num ponto, exceto em casos muito particulares, a gente está fazendo uma quantidade infinita de operações aritméticas. Né? E isso tem, então, embutido, né, nesse conceito, nesse cálculo, a ideia de convergência. Né?
Então, toda vez que eu calculo um seno, na verdade, estou fazendo um processo de convergência e a gente pode observar através da análise daqueles exemplos que a gente já fez aí, que a gente iniciou, então eu vou aprofundar um pouquinho aqueles exemplos. Então eu deixei ali, né, pessoal, no Moodle uma versão desse documento aqui. É lá no final que a gente fez alguns exercícios. Ó, então, esse cálculo aqui foi o cálculo que nós fizemos, né, na aula passada. O desenvolvimento de Taylor da função seno de x na vizinhança do ponto zero até a ordem 3. Né? Então, para este cálculo, né, o que foi necessário? Né? Foi necessário calcular a função, a derivada segunda e a derivada terceira, e avaliar todas essas quantidades no ponto a igual a zero. Né? Então, a função no ponto zero, que é seno de zero vale zero, o cosseno de zero é igual a 1, então a derivada no ponto zero vale 1, a derivada segunda é menos seno de zero, portanto a derivada segunda calculada no ponto zero é menos seno de zero, que é zero. Né? A derivada terceira é menos cosseno de x, então a derivada terceira no ponto zero fica menos cosseno de zero, que é menos 1. Né? Então, calculando essas quantidades, nós teremos fazendo aqui o desenvolvimento, né, até o h ao cubo, nós temos esta expressão aqui. Né, a f de a mais h é aproximadamente f de a mais a derivada calculada no ponto a vezes h, mais a derivada segunda no ponto a dividido pelo fatorial de 2 vezes h ao quadrado, mais a derivada terceira calculada no ponto a dividida pelo fatorial de 3 vezes h ao cubo. Esse é o desenvolvimento até a ordem 3. Como a função é calculada e também as derivadas sucessivas no ponto zero, eu substituí aqui. Né? Zero é o valor do A. Então vai ficar f de 0 mais h, ou seja, f de h, do lado esquerdo, é aproximadamente a expressão aqui do lado direito calculada com as derivadas sucessivas todas sendo avaliadas no ponto a igual a zero. Substituindo os valores aqui, 0, 1, 0 e menos 1, respectivamente, né? A gente obtém que o seno de h é h menos h ao cubo dividido pelo fatorial de 3. Né? Então, este é um desenvolvimento meu Deus do céu. Agora, apareceu aqui de volta. Só um bocadinho, pessoal. Deixa eu resolver esse probleminha aqui. Nós vimos que esse desenvolvimento, né, é um desenvolvimento de ordem 3 que expressa, né, como calcular, né, o seno, né, num ponto H, se o H estiver numa vizinhança do ponto zero. É por isso que os livros de cálculo, né, e de análise usam, né, a expressão referindo-se à derivada como sendo uma propriedade local, né? Porque nós vimos até fazíamos alguns testes aí na aula anterior, que se eu escolher um H, por exemplo, como este valor aqui, 0,08, né, certo? E substituir, né, nessa expressão aqui, deixa eu copiar aqui, vou passar para outra página aqui. Se eu pego um número próximo de zero, por exemplo, 0,008, né? O seno de 0,008, usando esta expressão aqui, né, substituindo o H por 0,008, a gente vai obter uma aproximação do seno que é muito boa. Né? Se eu pegar aqui uma calculadora, né, que eu tenho que fazer, que eu tenho que ter cuidado, né, se eu fizer aqui o cálculo, né, eu tenho que botar o valor do x em radianos, né? Porque esse resultado aqui, ele é válido
quando o H é medido em radianos. Então, se eu colocar 0,008 lá na calculadora, está ali marcado radianos, e calcular o seno, ó, vocês vejam que o resultado é 0,007999991, né? Que é, digamos, né, a gente pode imaginar que esse aqui seria o valor exato, né, lá da calculadora. Agora vamos fazer esse cálculo aqui, como está apresentando aqui em tela o desenvolvimento de Taylor. Então vai ficar o 0,008, né, elevado ao cubo, ó, divide por 6, né, dá este valor aqui. Aí troca o sinal, né, e soma com 0,008. Então esse é o valor que a gente obtém aqui usando a aproximação de Taylor. Tá? Então a gente vê que é bem próximo, né, do resultado que a máquina fornece. Né? Então esse aqui é o resultado obtido pela aproximação de Taylor. Vamos escrever aqui o resultado da máquina. Na máquina, vamos botar ali de novo, 0,008. Né? A gente aperta aqui na tecla do seno, ó, o resultado é 0,0079, vê quantos 9 aparecem ali. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4, 1, 6, etc. Então a gente vê que é praticamente um resultado igual, uma aproximação muito boa, dizendo assim, né? Agora, até a gente testou aqui, né? Pegando um valor um pouquinho distante de zero, 1,718, a gente vê que o resultado, pela aproximação de Taylor, né, é muito diferente, né, do resultado da calculadora. Né? Na verdade, ó, né, esse resultado aqui obtido pela calculadora, mostrando que o valor da aproximação de Taylor é ruim, né, com um erro muito grande. Né? Claro, né, pessoal, de 0,87 para 0,98, né, isso aqui já dá um erro de mais de 10%, né, então realmente é um erro muito grande. Tá? Então o que a gente poderia fazer, né, para melhorar isso? É acrescentar, né, maior quantidade de termos nesta aproximação, certo? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, né, eu tendo aqui, ó, então uma solução para diminuir o erro é aumentar o número de termos na aproximação de Taylor. Tá? Vou pegar aqui, por exemplo, ó, tem aqui a terceira derivada, né? Já vamos calcular as duas coisas aqui. A quarta derivada. A derivada do cosseno é menos seno, né? Então vai ficar menos, vai ficar seno de x aqui. A quarta derivada. Aí eu tenho que usar essa notação com o parênteses, né? Para representar a quarta derivada. Então na hora que eu calcular a quarta derivada desta função do ponto zero, vai dar seno de zero, que de novo é zero. Então aqui vai dar zero.
E aí o que vai acontecer, pessoal? A quinta derivada vai ser igual à primeira, porque você observa que a quarta derivada é a própria função, né? Então essa expressão aqui, ó, vai ser a quinta derivada. Então aqui eu terei a quinta derivada. Aqui tem que usar o símbolo derivada, né? De ordem quinta, então a derivada vai ser cosseno de x, e aqui nós temos que botar também. Aqui nós temos que botar o símbolo. Vai ter cosseno de zero, que é 1. Então, o que vai acontecer? A sexta derivada vai ser igual à segunda. Então, aqui, ó. A sexta, o que a gente conclui, né? Analisa. Vamos fazer mais alguns cálculos aqui. A sexta derivada é menos seno, e aqui também, né? A gente sabe que a sexta derivada também vale zero. Ora, então, a sétima vai ser igual à terceira. Então, essa aqui vai ser igual, porque elas estão se repetindo de 4 em 4. Então, a sétima vai ser a mesma coisa. E a oitava vai repetir a quarta. Então, todas as derivadas pares, elas serão iguais a zero, né? E as derivadas ímpares se alternam entre menos 1 e 1. Ó, a primeira derivada é 1, a terceira derivada é menos 1, a quinta é 1, a sétima é menos 1, então vai alternando 1 menos 1. Né? Então, o que vai acontecer é que, naturalmente, né, esse desenvolvimento ele vai só ter os termos de grau ímpar. Né? Então, digamos, fazendo até o termo de ordem 7 ali, né, eu terei h na quinta dividido pelo 5 fatorial, né, menos o h na sétima dividido pelo 7 fatorial. Por exemplo, se eu fizer até o 7, né? E assim sucessivamente. Mas aqui, por exemplo, vamos testar aquele ponto lá. Ó. A gente tinha concluído ali que o 1,718 tinha dado um resultado ruim. Vamos ver agora esse ponto de novo. 1,718. Eu nem sei o que vai acontecer, se vai ser se vai ser uma boa aproximação ou não. Estou testando apenas para ver. Tá? Então a gente vai substituir aqui. Claro que aí vai ter um custo maior, né? Porque tem mais termos para serem calculados. Então o esforço realmente é maior. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque se a gente fizer os cálculos num recurso muito simples, né, a gente pode ter problemas aqui de arredondamento, enfim. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui termo a termo. Né? Então o primeiro termo é 1,718 dividido pelo fatorial de 3, 1 elevado ao cubo. Né? 1,718 elevado ao cubo, está aqui, ó, elevado ao cubo, dividido por 6. Então, vou botar aqui com 4K, 0,8451. Mas, agora vamos pegar o 1,718, né, e elevar na quinta potência. Aí tem que dividir por fatorial de 5, que é 120. Né? Opa. 1,718 elevado na quinta potência dividido por 120. 0,1247 menos. Agora vamos pegar aqui o último termo, 1,718 elevado na sétima potência dividido por fatorial de 7, né? Vamos botar isso aqui na memória,
Vamos calcular o fatorial de 7, está aqui, ó. Então é 5.040, né? Então vamos pegar o valor da memória e vamos dividir por 5.040. 0,0088, arredondando ali. Vamos calcular, aqui é 1,718. Né? A gente está calculando uma aproximação do seno de 1,718 usando o desenvolvimento de Taylor até o h elevado na sétima. Então, é um desenvolvimento de Taylor de ordem 7. Né? Vamos calcular, então. 1,718 menos 0,8451 mais 0,1247 menos 0,0088. 0,9888. 0,9888. Tá? Bom, então beleza. Vamos ver na máquina de calcular. Devemos usar o arco em radianos. Eu vou escrever aqui, né? Aí teremos que o seno de 1,718, vamos ver aqui, 1,718, calculo o seno, ó, 0,9892. Vocês veem que já é uma diferença bem pequena. Um erro da ordem de... Se eu subtrair essas duas quantidades aqui, ó, 0,9892 menos 0,9888, olha só, 0,0004. Não, vocês vejam que o erro que aqui tinha sido... Né, vamos ver qual é a ordem do erro aqui. Subtraindo ali, ó, 0,98919 menos 0,87288, aqui eu tinha tido um erro de 0,11, ó, 0,11631, né? Como disse para vocês, bem mais de 10%, né? Então de 15% ali. Aqui, ó, um erro de 0,004. E como é que foi corrigido isso? Acrescentando esses dois termos, né? Então, o que este exemplo mostra? Que se eu quiser calcular o seno de valores maiores, né? Porque aqui eu calculei o seno de 1,718, se eu quiser calcular o seno de 10, seno de 20, seno de 30, isto é, valores cada vez mais afastados do ponto A igual a zero, eu tenho que aumentar essa quantidade de termos aqui, né, para que haja a convergência, né, destes valores para o valor exato do seno. É esse que está mostrando esse cálculo. Então, essa aproximação de Taylor, ela produz valores mais próximos do exato, uma vizinhança muito maior do que esta calculada inicialmente, né, que foi obtida aqui. Certo, pessoal? Então, assim, o que este exemplo mostra é que, claro que aí tem uma relação de custo e benefício, né? Quando a gente tem recursos, quando a gente tem condições, e quando as derivadas elas não são muito difíceis de serem obtidas, e é o caso, né? A função seno, também a função cosseno, elas têm derivadas sucessivas bastante fáceis da gente calcular. Então é fácil a gente desenvolver, né, as aproximações de Taylor com um grande número de termos, né? E o exemplo mostra que quanto maior for, né, a quantidade de derivadas consideradas naquele desenvolvimento, melhor será a aproximação no seguinte sentido: tu terá, para intervalos maiores, cada vez maiores, né, um erro pequeno quando tu fizer as aproximações da função pelos polinômios de Taylor. Tá?
Não sei se vocês têm alguma pergunta. Não, por enquanto não. Tá tranquilo. Mas é aquela coisa, né? A gente até também havia comentado aqui que no caso da função logaritmo tem a ver exatamente com o que eu falei há pouco, né? Nós fizemos, ó, pega o logaritmo de 1 mais x, né? Então a derivada primeira dessa função é 1 dividido por 1 mais x, que escrito na forma de potência fica 1 mais x elevado a menos 1. Né? A derivada segunda é, usando a regra da cadeia, é menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado, ou seja, menos 1 vezes 1 mais x na menos 2. A derivada terceira, né, de novo pela regra da potência, ó, usando a regra da cadeia, esse menos 2 vai passar aqui a multiplicar o menos 1, vai dar 2, né? E 1 mais x vai ficar elevado a menos 3. Então, a gente pode escrever também como esse quociente aqui. Isso que a gente observa, então, que neste caso, né, as derivadas sucessivas, elas são até regulares, né? Vocês observam que, calculando, eu também fiz o desenvolvimento até a ordem 3 no ponto a igual a 0, né? Então, ó, a função calculada no ponto 0 fica logaritmo de 1, que é 0, né? Derivada calculada no ponto 0, substitui aqui o x por 0, vai ficar 1 dividido por 1 mais 0, ou seja, 1. A derivada segunda, substituindo aqui o x por 0, vai dar menos 1. E a derivada terceira, substituindo aqui o x por 0, vai dar 2. Né? Portanto, teremos a f de 0 mais h igual a aproximadamente f de 0 mais a derivada no 0 vezes h, a derivada segunda sobre o fatorial de 2 vezes h ao quadrado, mais a derivada terceira no 0 sobre o fatorial de 3 vezes h ao cubo. Portanto, substituindo os resultados obtidos ali, terei este polinômio de terceiro grau, né, que é uma aproximação válida se o H tende, se o H pertence, né, a uma vizinhança do ponto 0. Né. É importante sempre destacar que, como foi comentado no início, né, que essas aproximações são válidas localmente. Né. Então, teoricamente, quanto mais próximo de 0 for o H, né, melhor será a aproximação da função logaritmo através desse polinômio de terceiro grau. Né? Por exemplo, vamos imaginar aí, vamos escolher um H aí. Quem é que chuta um valor de H aí, por favor? Giovanni, Alexandre? Para a gente fazer um cálculo aqui do logaritmo. Tem que ser um valor grande, muito pequeno? Tem que ser próximo a 0. Para dar um. Não, se tu escolher um valor muito grande, a gente vai testar e podemos concluir que não vai funcionar. Pode ser em qualquer um dos casos. Próximo a 0 ou distante de 0. Pegar próximo a 0, então 0,0068. Beleza. Então, vamos fazer o cálculo primeiro pela aproximação de Taylor aqui. Né? Então, a gente vai ter o logaritmo de 1 mais 0,068. Né? A gente vai substituir aqui. Então, aqui vai dar um logaritmo de 1,068, né? E aqui do lado direito, vamos calcular aqui parcela por parcela. Esse primeiro termo aqui é 0,068 vou elevar ao quadrado aqui e dividir por 2, tá? 0,002312. 0,002312, né? E aqui vou pegar o 0,068 elevar ao cubo, né? E dividir por 3, né? Então vocês vejam que dá um número bem pequenininho, ó. 1,048 vezes 10 a menos 4, né? Então 0,0001
0,48. 1, 2, 3, 4, né? Então, se eu somar essas quantidades aqui, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Vamos ver lá. 0,068 menos 0,00 2312 mais 0,000 10 48, ó, 006579 28, né? Então, ó, 28. Então vamos ver na máquina. Se eu calcular o logaritmo, a gente entra lá com 1,068, aqui não faz diferença, né, se está em radianos ou não. Ó, tem a teclinha ali do logaritmo, né? Ó, 0,06578. 0,006578 77. Com, então, né, um erro da ordem de... Se eu subtrair essas duas quantidades, eu vou pegar esse valor aqui, menos 0,0657928, olha só, em termos absolutos, é de ordem 10 a menos 6. Ó. Então, é uma boa aproximação, né? Certo? Porque aqui é um esforço que, né, não é tão grande assim, né? A gente não fez cálculos muito complicados, certo? Agora, por outro lado, vamos pegar um valor maior aqui de H. Por exemplo, H igual a 3, tá? Eu terei esse resultado aqui. Substituindo o H por 3, eu acho que não vai dar um bom resultado aqui. Nós vamos ter logaritmo de 4. Né? O símbolo. Aqui vai ficar... Vamos pegar aqui, calcular termo a termo, que daí se enrola aqui. 3 ao quadrado é 9, dividido por 2, e aqui é 4,5, né? E 3 ao cubo é 27, dividido por 3 dá 9. Né? Ou seja, quanto é que vai dar isso? 9 menos 4,5 é 4,5, vai dar 7,5. Né? Vamos ver na máquina. Quem é que tem máquina de calcular aí? O logaritmo de 4. 4 ln. Olha só, 1,3863. Então, o erro subtraindo, né, menos 7,5, 6,11, né? Então é um erro muito grande, porque 6,11 corresponde a, né, mais de 100%, né, do valor exato quase 400%. Então, se eu quiser, eu digo, mas então eu quero calcular o logaritmo de 4, né? Usando a aproximação de Taylor, eu vou ter que acrescentar vários termos aqui, né?
o H na quarta, o H na quinta, aumentar aqui a quantidade de termos, diferentemente lá do seno e do cosseno, as derivadas não vão se anular aqui, ó, né? Você observa que as derivadas sucessivas, nenhuma delas vai dar zero, porque sempre aparece 1 mais x, né? Então, aí, se vocês acrescentarem as derivadas sucessivas até uma certa ordem, que eu não saberia dizer de antemão qual é a quantidade, a gente conseguiria, né, calcular o logaritmo de 4 com um erro, a gente poderia reduzir o erro cometido aqui na aproximação do logaritmo de 4. Então, adicionando mais termos no desenvolvimento de Taylor, certo, pessoal? Então, acho que é isso, né? Acho que esses dois exemplos são bem ilustrativos, né, desta afirmação que a gente comentou ali no início, que as derivadas, né, especialmente no desenvolvimento de Taylor, elas dão uma informação sobre o comportamento local de uma função e, para tanto, quando a gente quer calcular, né, numa vizinhança maior, né, quer estender, né, o poder, digamos assim, das aproximações, o custo é ter uma quantidade maior de termos no desenvolvimento de Taylor. Então, essa é a relação entre o custo e o benefício. Quanto maior for a quantidade de derivadas sucessivas, maior será a vizinhança em que a gente terá boas aproximações no cálculo dessas funções. Algum comentário, alguma dúvida? Não, tá jóia. Então tá, pessoal, eu agradeço aí a participação de vocês. Eu vou encerrar por aqui, então continuamos na próxima quinta-feira. Então, até quinta, professor. Então tá, uma boa noite para vocês. Boa noite.